Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E o nosso tema de hoje é as revoltas sociais nos meios rurais. E para começar, a gente pode dizer que cerca de 70% da população, em meados de 1890, vivia nas áreas rurais. Elas sobreviviam a partir das lavouras e da agricultura de subsistência. A maioria não tinha acesso à assistência médica, à educação, condições favoráveis de moradia e trabalho. E esse cenário desfavorável contribuiu para o surgimento de várias revoltas sociais dentro das zonas rurais. Uma das revoltas mais importantes foi a Guerra de Canudos, dada entre 1896 e 1897. Tudo começou com o beato Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido como Antônio Conselheiro. Ele era comerciante e caixeiro, mas quando foi abandonado pela esposa, decidiu sair pelo sertão como pregador. Nesse sentido, ao longo de sua caminhada, foi acompanhado por muitos fiéis, os quais acreditavam que o conselheiro era o enviado divino, o verdadeiro Messias que proporcionaria paz, fartura e felicidade. Desse modo, sendo guiados por forte misticismo. Conselheiro e seus fiéis rodaram o sertão todo até encontrarem uma terra localizada nos arredores da fazenda de Canudos e fundarem o Belo Monte, a tal Terra Prometida. Desse modo, a comunidade de Canudos foi se expandindo e criando uma própria economia. Lá, desenvolviam sua própria agricultura, artesanato, criação de animais, além de venderem seus excedentes para municípios vizinhos. Dentro de Canudos, eles faziam a troca de tudo que era produzido entre as próprias pessoas que moravam na comunidade. E os excedentes, como já dito, eram vendidos para fora. Eles também possuíam um sistema administrativo, o qual era organizado pelo conselheiro e mais 2 dos chefes. Toda essa autonomia de Canudos representou uma ameaça para os fazendeiros, que temiam perder sua mão de obra, e para a igreja, ressentia-se da liderança espiritual do conselheiro. Dessa forma, foram enviadas 4 expedições para Canudos, a fim de acabar com essa ameaça. Mas devido às habilidades militares do sertanejo, o governo apenas conseguiu destruir a comunidade na 4ª expedição. Além disso, também afirmaram que Canudos queria retomar a monarquia, promovendo uma ameaça pública, o que serviu como uma das justificativas para seus ataques. No final, a cidade se encontrou completamente destruída e os poucos sobreviventes foram feitos de prisioneiros. Outra revolta muito importante foi a Guerra do Contestado, em 1912 e 1916. A região do Contestado era localizada entre os estados de Santa Catarina e Paraná e abrigava uma vasta floresta de araucárias, campos naturais e extensa plantação de erva mate, o que despertou o interesse dos fazendeiros e especuladores dos 2 estados em aumentar sua propriedade e explorar a madeira. Desse modo, os poceiros locais passaram a ser expulsos das suas terras, fato que agravou com o fim da construção de um trecho entre a estrada de ferro de São Paulo e Rio Grande do Sul. Os trabalhadores desejavam permanecer na região, mas foram expulsos pelos especuladores e companhias madeireiras, que não queriam os trechos próximos fossem ocupados. Esse número de trabalhadores sem teto gerou um clima propício para conflitos, contexto pelo qual Miguel Bonaventura, ex-soldado mais conhecido como Monge José Maria, se destacou. Ele fundou uma comunidade religiosa semelhante à de Belo Monte, chamada Monarquia Celeste, onde ajudava os caboclos, pregando uma sociedade igualitária, resistindo sobre aqueles que pretendiam expulsar a população local. Com isso, o governo buscou combater o desenvolvimento dessa comunidade antes que a mesma se fortalecesse o suficiente para gerar uma revolta semelhante à de Canudos. Sendo assim, foram enviadas tropas e em 1916 a Irmandade Cabocla se rendeu sobre 7.000 soldados.